nós precisamos, que se nós analisarmos, ela é muito poderosa. Talvez o que você tem orado agora ainda não mudou, né? Mas eu tenho certeza que você, enquanto está orando por algo, Deus tem mudado a tua vida. E isso não significa que o que você deseja não vai alcançar. Vai alcançar. Só que para as nossas orações elas se tornarem verdade, existe um tempo. Existe um tempo, enquanto isso não acontece, nós é que estamos sendo mudados. Somos nós que estamos sendo moldados pela palavra. Então, quando levamos as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos sonhos a Deus, né, encontramos direção, encontramos paz, encontramos força para continuarmos, né? Deus, ele ouve cada oração. Deus, ele ouve cada oração. Né? Até mesmo aquelas que você fez em silêncio, aquela oração que você só chorou, não tem aquele momento que você ora, que você só chora. Pronto, essa oração o Senhor também já ouve. Deus já ouviu cada palavra dita. Que Deus abençoe sua vida, Nicole, seja qual for a necessidade de hoje, que você encontre em nome de Jesus aquilo que você deseja, em nome de Jesus. Então, até aquelas orações que você nem abriu a boca, Deus, ele já ouve. Então tem uma palavra lá, tem um versículo na Bíblia que não me recordo qual é o versículo, diz assim: a palavra não chegou à boca e o Senhor já conhece cada uma delas. Então Deus, ele é poderoso. Deus, ele é poderoso para fazer todas as nossas orações serem respondidas, todas as nossas orações serem alcançadas. Nós precisamos acreditar. Nós precisamos permanecer. Então há momentos em que a resposta elas vem rápido. Quantas vezes a gente orou e as coisas aconteceram, não é verdade? E em outros, Deus, ele trabalha enquanto nós estamos esperando. O importante é permanecer em comunhão com ele. O importante é que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos retroceder. Amém? O importante é que nós vamos permanecer na palavra, buscando através da comunhão, da intercessão, através do jejum, é que nós vamos estar ali, buscando direcionamento de Deus, confiando que o tempo dele, que a vontade dele é o que é perfeito para mim e para você. Tem coisas que a gente orou, que a gente pediu a Deus e as coisas não aconteceram no tempo que a gente orou. Eu não sei se já aconteceu com você, mas quando aquela oração ela foi respondida exatamente no tempo certo. Então realmente nós precisamos acreditar de que o tempo de Deus é o melhor tempo. Então descansa o teu coração. Essa semana eu tive experiências maravilhosas com Deus através da oração. Essa semana eu tive muitas, para a glória de Deus. Existem momentos na vida que a gente acha que as coisas não estão acontecendo, não estão fluindo, mas elas estão acontecendo, elas estão fluindo. Não pare de orar por aquilo que você tem orado. Não pare de orar por aquilo que você tem pedido a Deus. Não desista no meio das tuas orações, no meio do caminho. Não desista daquilo que você tem orado todos os dias. Acorde hoje, se você acordou desmotivado, sem força, sem fé, querendo desistir das coisas, não pare, não desista. Faça uma oração e diga: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. É todo o peso que eu tenho carregado. Fortalece a minha fé, renova a minha esperança. Ensina-me a confiar em ti. Fala ao Senhor. E você não precisa orar bonito, você só precisa ser sincero. Talvez você até diga: Deus, eu não sei nem como orar. Mas de uma coisa eu sei, eu quero ser fortalecido pelo Senhor. Então que hoje você venha confiar no Senhor, na vontade de Deus. E que você possa buscar essa presença em oração. Amém? Que você possa desejar ter essa presença todos os dias. Talvez hoje você tenha até acordado, até desejando, mas Glaucia, eu não sei por onde começo. Eu até quero mais de Deus, mas eu não sei por onde começar. Gente, começa através do teu devocional. Não abre mão do teu devocional. A oração, ela muda. Como a palavra diz, a oração ela é eficaz. Mas Glaucia, o que é eficaz? Eficaz é atingir exatamente o objetivo desejado. Produzir o efeito esperado, ou seja, a tua oração, ela é exatamente o que você precisa. É você orar, é você falar com Deus. Oração é você falar com Deus. Mas não esquece o significado de oração, né?
Oração é orar e ação. Então é você falar com Deus e você fazer o que precisa ser feito. Às vezes a gente fica orando, falando, Deus, eu quero que as coisas mudem, Deus me ajuda, mas você não move o que você precisa fazer. E se tem uma coisa que nós precisamos ter claro, é saber que o que eu vou fazer, Deus não vai fazer. O que Deus tem pedido para você fazer, Ele não vai fazer. Deus, ele tem poder de fazer exatamente tudo perfeito e melhor do que o que a gente ora sozinho. Ele no estalar de dedo, ele transforma o mundo. Mas uma coisa é certa, ele nos deu livre-arbítrio e ele não muda. Então ele tem poder de transformar a nossa vida, mas a escolha e as decisões é minha e é tua. O que eu e você precisamos fazer para as coisas acontecerem, só cabe a mim e a você fazer. Se o que você tem orado tem faltado recurso, Deus vai te dar recurso, mas não é você de braço cruzado. Não é você esperando que o milagre aconteça. Só não é para mim e para você fazer aquilo que já saiu do nosso controle. Tem situações na nossa vida que nós já perdi o controle, Senhor. Aí isso é com Ele mesmo. Aí descansa e deixa Ele fazer, porque vai fazer. Na verdade, Ele já fez. Ele está tratando a mim e a você, a nossa espera, a nossa confiança. Imagina que se tudo que a gente quisesse, a gente orasse e as coisas acontecessem no nosso tempo. A gente ia achar que Deus era como aquela vara de condão, né? Que tem nos desenhos eu quero que isso aqui aconteça, e as coisas acontecessem. Não, Deus é Deus. Nós precisamos estar buscando essa presença. Nós precisamos estar desejando ter essa presença. Deus é Deus de relacionamento. Então ora o dia de hoje e diz, Senhor, eu quero ter mais, eu desejo ter mais, amém? Então que hoje seja o dia em que você entenda que através da oração você tem exatamente aquilo que você deseja, ela é eficaz, amém? Então nunca pense, né? Nunca subestime o poder da oração, nunca pare de orar. Nunca pare, né? E nunca pense que a oração ela tem pouco valor. Ah, eu não vou orar, eu não sei como é que... Acho que não funciona, não subestime. Existem muitos milagres alcançados através da oração, né? E quando você diz que para não subestimar e não tirar o poder dela, né? Ela não, o desafio, ele sempre acontece, né? Nós somos desafiados constantemente. Mas a gente precisa entender que a oração ela tem poder de mudar isso. Então, não subestimar e não tirar a capacidade, né? A sua capacidade de alcance. Nós temos um poder extraordinário na nossa vida, que é de nos conectar com Deus, é de falar com Deus e as coisas acontecerem. Amém? Nós precisamos dar valor a isso. E quando a gente subestimar, dar menos valor, importância ou poder, a gente não pode. A gente precisa entender que a oração ela tem poder, ela tem valor, ela é eficaz, ela é eficiente, ela nos conecta com Deus, ela transforma a nossa vida. Então que a partir de hoje, nós não venhamos duvidar do poder da oração. Aquilo que você estava orando, você tinha desistido, você vai começar a orar hoje. Amém? Um exemplo muito grande de exemplo de oração foi quando Ezequias ele adoeceu gravemente, né? Então você encontra essa história lá em 2 Reis capítulo 20, do verso 1 ao verso 6. Então Ezequias ele adoeceu gravemente. O profeta Isaías disse que ele morreria. Então Ezequias ele começou a orar com sinceridade diante de Deus. Ele chorou, ele pediu misericórdia, ele queria ser curado. Né? Então, o que acontece? O milagre aconteceu. O Senhor deu mais 15 anos de vida para ele. A gente também tem um exemplo também muito grande, que é a história de Ana. Ana, ela não podia ter filho. Ana foi para a presença de Deus, ela orou, ela chorou na presença de Deus. As orações de Ana foram respondidas. Então nós precisamos entender que existe poder em quem ora. Mas não é só falar, é você orar, é você acreditar. Então Daniel, ele passou por muitas perseguições. Daniel também teve experiência de oração. A palavra diz que Daniel continuou, mesmo quando diante de todas as dificuldades que Daniel tinha na vida, passou na vida dele. Daniel, ele continuou orando.
mesmo sabendo de que seria lançado na cova dos leões, ele permaneceu orando. E Daniel era uma pessoa que ele orava várias vezes durante o dia. Se eu não estiver enganado, era 3 vezes Daniel orava. Então ele continuou orando e Daniel ele foi livre. A gente tem a história de Elias que pediu, né, que não chovesse, e não choveu, e ele orou para chover e depois choveu. Então nós temos exemplos de oração. E nós precisamos acreditar que o mesmo Deus que operava naquele tempo, que operou na vida de Daniel, que operou na vida de Ana, é o mesmo Deus que opera hoje, que opera na minha vida, que opera na vida de Bruna, que opera na vida de Thaís, de Cícera. Ou seja, Deus ele faz. Nós precisamos aprender a colocar essa oração em prática e acreditar que Deus vai fazer. Nós temos outro exemplo, é a vida de Jonas. Jonas ele orou dentro do ventre, né, do grande peixe, e Deus o livrou. Então, independente de onde você esteja, aonde você está, Deus ele vai te ouvir. Você só precisa estar com o coração aberto e sincero diante do Senhor. Então, todos esses relatos que eu falei para você mostram a importância de termos uma vida de oração. Uma oração é de estarmos colocando no lugar certo as nossas orações. Então nós precisamos estar buscando a presença de Deus. Se você ler lá em Jeremias capítulo 33, diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Nós precisamos entender que Deus ele revela. Deus ele revela para quem deseja. Se você, quem lê Provérbios todos os dias, né? Hoje é dia de nós lermos capítulo 30. Hoje a gente tem que ler 2, né? 30 e 31, porque amanhã é dia 1º. Então a gente começa a ler Provérbios capítulo 1 amanhã. Então nós precisamos entender. Então quem lê Provérbios vê a sabedoria ela é dada para quem busca, para quem ora, para quem vai atrás. Então nós precisamos entender que a sabedoria ela é assim, a experiência com Deus é através da busca. Então que você venha entender que existe um grande poder na tua vida. E o que você tem dado significado à oração? O que a oração ela tem significado para você hoje? O que a oração ela significa para a tua vida? Será que você parou de orar porque você diz: Glaucio, eu não estou orando, mas Deus ele está vendo o que eu estou passando. Ele vê, ele sabe. Não tem como, não tem nada descoberto diante dos olhos de Deus, não. Os olhos deles estão em todos os lugares. Provérbios nos fala isso. A palavra nos fala disso. A palavra diz, eu vou repetir esse versículo que eu falo várias vezes, que a palavra diz que o além e o abismo estão descobertos diante de Deus. Quanto mais o coração do homem, ou seja, não tem nada oculto diante dos olhos dele. Glaucio, porque Deus não faz o milagre na minha vida se ele está vendo a situação que eu estou passando? Vai para a presença de Deus e ora. Vai para a presença de Deus e faz a tua parte. Vai para a presença de Deus e acredite que ele é Deus para fazer. Não para. Só alcança o milagre quem persevera, quem continua orando, quem encontra o favor do Senhor na sua vida. Então que hoje você venha continuar. Você tem buscado Deus apenas nos momentos que você precisa, nos momentos difíceis? Ou você tem permanecido orando, buscando, servindo, mesmo quando você está nos momentos de alegria, de gratidão? Será que você permanece buscando a Deus em todo o tempo? Ou você só tem buscado socorro na hora que você está precisando de ajuda? Você só tem buscado Deus realmente quando você precisa de socorro? Nós precisamos buscar Deus diariamente e constantemente. É sobre relacionamento. Então existe alguma situação, algo que você hoje precisa colocar nas mãos de Deus hoje? Que você precisa dizer: Deus, olha, eu não consigo mais. Tá aqui. Estou colocando nas tuas mãos. Eu tentei com a força do meu braço até aqui. Eu não consigo mais. Eu estou te entregando. Existe algo que você precisa entregar? Entrega. Você tem confiado mais no que Deus tem falado sobre você? Ou você tem confiado no que você tem acreditado? Você tem confiado em Deus que Ele vai fazer, mesmo quando a oração tem demorado a ser respondida? Será que você tem permanecido? Deus, olha, eu tenho orado, mas as coisas não estão acontecendo, mas eu decidi permanecer porque eu sei o que o Senhor tem para a minha vida. Então decide confiar.
Será que você tem buscado isso através, essa intimidade através de um relacionamento com Deus, através da oração? Quais foram as respostas que Deus já te deu e que você não tem lembrado? Você diz, olha, naquele tempo eu orei tanto para isso e Deus fez. Será que você pode lembrar disso? A palavra diz, traz à memória o que traz esperança para o teu coração. Não esquece do que Deus já fez na tua vida. Se for necessário, lembra. Deus, um dia eu estava doente, eu orei, Deus fez. Um dia aconteceu isso e Deus fez. Como eu disse a vocês, eu passei essa semana umas situações que eu disse, Deus, como é tanta situação no mesmo tempo? E eu chorava, e eu orava, e no dia seguinte tudo foi trazendo clareza, e tudo foi sendo ajustado. Eu vi Deus fazendo, e é isso, eu preciso trazer a memória e dizer, Deus foi o Senhor. É o Senhor. Não tem aquele momento que você ora, e depois que você ora, passa um minutinho, você se acalma. Isso é resposta de oração. Mesmo que as coisas que você queria que acontecesse ainda não aconteceu, mas o teu coração trouxe alívio, é o Espírito Santo. Às vezes a gente acha que o agir é só quando as coisas começam a acontecer. Eu orei para as portas de emprego abriu. Eu orei para que isso acontecesse, aconteceu. Não é só palpável as nossas coisas. Quando você encontra descanso e alívio na tua alma, isso também é as tuas orações sendo respondidas. Amém? Então lembre de tudo que o Senhor fez. E lembre de tudo que o Senhor vai fazer, porque Ele vai fazer. Amém? Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Orai sem cessar. Tá indo pro teu trabalho, vai orando. Deus, olha, eu te agradeço pelo dia de hoje. Eu já orei, mas eu tô indo pro meu trabalho. Deus, olha, vai abrindo as portas. Deus, transforma o coração das pessoas que trabalham comigo. Que seja um ambiente de paz, que seja um ambiente em que eu possa produzir mais, que seja um ambiente em que eu possa subir de cargo. Deus, vai orando. Tá lá lavando tua louça, lavando os pratos da tua casa, vai orando e vai dizendo, Deus, olha como é bom, obrigado, Deus. Olha, eu não gosto de lavar a louça, não. Às vezes a gente lava reclamando porque ninguém ajuda. Em vez de você ficar lá reclamando de Deus, olha, obrigada. A gente tá lavando aqui, eu tô lavando a louça e não faltou alimento na minha casa. Às vezes a gente só tem que mudar o nosso pensamento. Talvez o que você precise hoje é só dizer, Deus, olha, muda o meu pensamento. Amém? Que hoje seja um dia em que nós íamos mudar a nossa mentalidade e dizer, Deus, existe poder na oração. Eu não vou parar de orar. A palavra diz também em Provérbios, quem lê Provérbios sabe, existe um poder naquilo que declara. Aquilo que você fala é uma semente, então não pare de orar. Se você está orando pelo seu filho, continua orando pelo seu filho, pelo seu esposo, pelo seu casamento, pela sua família. Continua orando, mas não carrega o peso não. Ora e entrega de Deus, essa causa é tua. Eu estou só lançando na semente, eu não vou parar de orar pela minha casa. Eu não vou orar de parar de orar pelo aquilo que o Senhor me deu como projeto, como sonho. Vai se tornar verdade, um dia vai se tornar verdade. E esse dia é o dia perfeito. Porque o teu tempo é perfeito. E continua orando. Amém? Então não pare de orar. A palavra diz, não pare de orar. Então não para de orar. Orai sem cessar, a todo tempo. Amém? Então, qual é a situação que você precisa hoje? Colocar nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus de uma forma muito prática. Faz isso hoje. Você tem reservado um tempo diário para conversar com Deus, para falar com Deus, porque a oração é conversar com Deus. Você tira um tempo para conversar com o teu amigo. Fulano, faz tanto tempo que a gente se viu, vamos se ver. E você cria aquele vínculo. Faz tanto tempo que você falou com Deus. Marca com Ele hoje. Diz, Deus, olha, eu quero conversar contigo. Quando eu vou terminar essa live agora. Terminar essa live, não vai dormir, não vai fazer, vai orar. E diz, Deus, traz essa intimidade, eu quero ter essa intimidade contigo. Você tem que tirar esse tempo de devocional todos os dias, 10, 15 minutos. Eu não estou dizendo para você tirar um tempo, é 10, 15 minutos. Tira a primícia do teu dia. Gente, o meu celular hoje eu fui, só o Senhor sabe o quanto eu fui cansada, porque eu fui dormir muito tarde ontem, né? Ontem foi meu aniversário e desde já muito obrigada pelas mensagens de carinho que eu recebi de vocês. E a minha família veio, fez uma surpresa pra mim, foi um momento muito bom. Eu fui dormir muito tarde, mas 4h40 meu celular despertou, eu fui me arrastando. Mas eu tava lá, Deus renova as minhas forças.
Então eu tenho um momento da minha primícia do meu dia, eu não venho direto para a live. Eu venho antes, meu celular desperta 4h40, eu vou para a minha sala, tenho meu momento de oração, eu leio a palavra e aqui eu estou. Então tira uns minutinhos antes de qualquer coisa que você vai fazer no teu dia. A primícia, o que é primeiro, entrega a Ele. Amém? Então, o que você precisa colocar diante de Deus hoje, faz. Entrega. Reserva um tempo de oração. Depois de orar, confie que Deus já fez. Às vezes a gente fica, Deus, faz esse milagre na minha vida. Deus, faz isso. E a gente todo dia repete a mesma coisa. Tá errado? Não, mas já começa a agradecer. Aquilo que você está orando, você entregou a Deus, pronto, Deus, olha, eu estou te entregando e eu confio. A partir de hoje eu vou só agradecer. Deus, muito obrigado, porque eu já alcancei isso que eu pedi ao Senhor. Deus, muito obrigado, porque a cura que eu preciso, o Senhor já me deu. A cura que eu tenho pedido para alguém na minha família, o Senhor já me deu. Aquilo que eu tenho pedido todos os dias ao Senhor, eu vou te agradecer, porque já aconteceu. No tempo certo, tudo vai acontecer. Obrigada, Jesus. É assim que nós precisamos fazer. Amém? Então, que nós vamos estar colocando em prática hoje. Amém, Penha? Muito obrigada. Amém. Então, que hoje seja um dia em que você decida permanecer. Permanecer orando por coisas que você já tinha desistido de orar. Diz, Senhor, olha, eu pensei em parar, eu já tinha parado de orar, mas eu vi que a oração ela tem poder. E eu vou começar a orar de novo. E se der vontade de você desistir, continua, permanece. Porque o que faz a gente alcançar é a gente permanecer. Se você for ver Tiago aqui no comecinho de Tiago, capítulo 1, você vai ver. Aqui em Tiago, capítulo 1, verso 12, diz assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido provado, deixa eu ler aqui para vocês. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ou seja, eu e você precisamos o quê? Perseverar, suportar. Tem dias que vai ser difícil, mas você tá lá, Deus, eu nem tô com vontade de orar. Mas eu entendi que existe transformação na oração. Então começa por mim. Traz ânimo, traz força, traz coragem. Amém? Então que hoje nós vamos entender o poder que existe em permanecer orando. Não desiste de orar, tá bom? Então fecha teus olhos, vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por mais um dia. Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais um dia, te agradecemos por mais uma palavra, um direcionamento de Deus que nós vamos estar ouvindo essa palavra, guardando em nosso coração e colocando em prática todos os dias aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que seja um dia abençoado. Pai, em nome de Jesus, que nós vamos alcançar aquilo que desejamos do Senhor. Pai, eu te apresento a vida de quem precisa de oração, eu te apresento a vida do meu filho que precisa, em nome de Jesus, ser curado, que toda febre caia por terra em nome de Jesus, que toda inflamação, seja o que for. Oração também pela vida do meu avô. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha com cura. Deus, eu apresento a vida de Nicole, eu acho que é Nicole o nome da menina que eu acabei de falar na live, que em nome de Jesus, a cada pessoa que precisa de oração nesse momento, que eles venham alcançar. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos crescer em intimidade com o Senhor, porque oração é falar com Deus, que nós venhamos crescer em intimidade contigo, orando, perseverando, permanecendo, que hoje em nome de Jesus nós vamos alcançar aquilo que o Senhor deseja para nós através da oração, que nós vamos receber do Senhor, em nome de Jesus, aquilo que é necessário para nós. Obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que seja um dia muito abençoado e que você possa crescer muito em intimidade com Deus através da oração. Então que Deus abençoe a tua vida, que seja um dia muito abençoado e não esquece de orar, né? Como a palavra diz, orai sem cessar. Então busca a presença de Deus, amém? Então que seja um dia abençoado e não esquece, vai ficar salvo lá no YouTube. Se você precisar rever essa palavra, reveja e compartilhe ela com alguém, tá bom? Então que Deus abençoe, que seja um dia abençoado.